Deus por mais uma oportunidade de estudarmos junto a nossa lição da escola dominical. Vamos estudar a lição 9, que fala sobre o reinado de Joás. Continuando o tema do trimestre, que é o plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Revista comentada pelo pastor Clailton Pomerenink. Nosso textuário diz: não se desampare a benignidade e a fidelidade. Atas no teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versículos 3 e 4. Verdade prática diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então veremos que no reinado de Joás, temos essas duas fases. A primeira fase, que ele reina bem, quando está ali sob a tutela do sumo sacerdote Joiada, e a partir do momento que Joiada morre, ele volta então a praticar os atos dos seus pais, ou seja, a idolatria. Ele vai dar ouvido a conselhos dos príncipes e acaba então perdendo toda a graça, perdendo a comunhão com Deus, e isso vai acarretar prejuízo para o reino de Judá, prejuízos tanto materiais como espirituais. Inclusive, a sua própria vida ele vai perder, em consequência, os seus atos, o seu desvio ou a apostasia que ele comete. O objetivo geral é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Os objetivos específicos vamos estudar: apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Leitura bíblica em classe, enquanto 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 3, capítulo 12, de 1 a 5 e versículos 17 a 21. Vamos fazer a leitura. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filho do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, as quais matavam. E pôs a ele e a sua ama na recâmara, e escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes os recebam, cada um dos seus conhecidos, e ele separe as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Azael, rei de Assíria, e pelejou contra Gate, e tomou. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hazael, rei da Síria. E este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás, tudo quanto fez, mas porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. A introdução diz o seguinte: com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebeu orientações de conselho do sacerdote Joiada. Durante os anos que foi orientado, teve brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Então, Joás, enquanto Joiada, o sumo sacerdote, era vivo, aquele que o havia guardado, o havia
preservado ali, escondido no templo, durante os 6 anos de sua vida, e em seguida, né, proclama ele como rei, né, em combinação com os príncipes, com os capitães. Esse Joiada, enquanto, né, dirigia ali, quando, né, aconselhava Joás andou nos caminhos do Senhor. Porém, quando Joiada morre, ele dá ouvido agora aos príncipes que vêm, né, e mudam completamente a direção da postura do rei, do reinado, né, voltando a praticar idolatria. E isso provoca, então, né, ruína para o reinado de Judá, e percebemos que, né, ele era dúbio, né, ele cocheava em dois pensamentos, pois se ele tivesse ficado firme, permanecido, né, como diz lá em Atos, né, perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, se ele perseverasse na doutrina que ele aprendeu, de forma alguma, né, ele ia sucumbir, ele ia terminar seu reino de forma gloriosa. Porém, né, o final dele foi terrível. O primeiro ponto vai falar sobre o livramento de Joás. Então vamos começar a sua história, né, como ele chega ao reino e quão grande foi o livramento que Deus deu a ele, né, salvando ele ali da morte, da mão de Atalia. Os tramas reais. Tanto em Israel como em Judá existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesse político e econômico. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel, através de Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Aqui a gente faz uma correção na revista, pois na revista, na impressão, colocaram que ela era neta de Acabe. Porém, né, sabemos, conforme o texto bíblico, ela era filha de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Acasias foi assassinado por Jeú, em 2 Reis 9, 27 e 28, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Mais uma correção, né? Na revista está assim: quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Jorão era o rei de Israel, então Atalia não reinou em Israel. Quando Jeú mata Jorão, ele vai também e mata Acasias. Acasias, sim, era o rei de Judá. Então, quando Jeú mata Acasias, ela então usurpa o trono e começa a reinar. Então, temos aqui os textos. 2 Reis 9, 27 e 28 diz o seguinte: que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú seguiu após ele e disse: fere também a este no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão. E fugiu para Megido e morreu ali. Seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura junto aos seus pais, na cidade de Davi. Em 2 Crônica 22, 10 a 12, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matava, e pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeobeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que o não matou. E teve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalia reinou sobre a terra. Então, nesse período de 6 anos, ela imaginou que já tinha eliminado todos os descendentes da casa real, né? Ela, uma mulher muito perversa que matou os seus próprios netos, né, os descendentes ali da casa real, e ela pensando então que já tinha exterminado todos, né, então matou criança, matou, né, os descendentes de qualquer idade. Era realmente, ela herdara, né, toda a maldade ali de sua mãe e de seu pai. E agora, durante esses 6 anos, Joás está escondido, e nesse período então ela reina em Judá. Aqui nós trazemos então uma genealogia do rei Joás, a genealogia do rei Joás, para percebermos qual foi o problema, né? Porque como é que foi acontecer tanto problema ali em Judá, né? Como é que Acabe acabou influenciando para o mal ali no reino do sul, sendo ele do reino do norte. Então aqui na genealogia, Acabe e Jezabel, casados, né? Eles têm 3 filhos, né? Acasias de Israel, Jorão e Atalia. E Josafá, no reino do sul, tem um filho, Jeorão. O que ele faz? Se alia com Acabe.
e casa seu filho Jeorão com Atalia. Então aí foi o erro de Josafá, né? Era um rei temente a Deus, fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas era péssimo em aliança. E teimou em se aliar com a família de Acabe, não só nesse momento, mas depois no reinado de Acazia, no reinado de Jorão, ele sempre está ali se aliando. Então, e os profetas sempre o repreendendo quanto a isso. Então ele casa seu filho Jeorão com Atalia e nasce então Acasias, né? Tem um episódio que quando Jeorão ele assume o trono, ele mata, né, todos os seus irmãos. Né? Então percebemos que Jeorão já era muito mal influenciado. Ele assumindo o trono ali, ele comete essa atrocidade, né? Diz aqui em 2 Crônica 21, 4 ao 7, diz o seguinte: subindo Jeorão ao reino do seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Então Deus fez essa promessa a Davi, né? Deus é fiel. Mas percebemos que Jeorão, já influenciado, né, pela sua esposa, pela filha de Acabe, ele mata seus irmãos, os filhos de Josafá, para não ter nenhuma concorrência, para ele ser o único descendente real. Então isso já acontece logo nessa linha aqui dessa nossa árvore genealógica. O que acontece então? Outro episódio que se dá também após Jeorão morrer é que os arábios, né, matam todos os filhos de Jeorão, exceto Acasias. Então eles colocam Acasias agora no trono. Acasias, que era filho de Atalia. E Acasias reina só 1 ano. Então ele vai visitar o seu primo Jorão, que está reinando em Israel, e quando ele chega lá é no momento da revolta de Jeú. Né? Deus pede para Eliseu, manda um moço, né, um dos filhos dos profetas, para ungir Jeú, que ele seria o próximo rei. E ele vai, executa ali juízo sobre a casa de Acabe e mata todos os descendentes de Acabe. E quando Acasias está visitando o seu primo Jorão, é exatamente nesse episódio. E Jeú mata Jorão e mata Acasias. Então, Acasias só vai reinar 1 ano. E agora a gente vai ver o que a Atalia fez, o que a sua mãe fez depois que Acasias morre. Né? Então, como já lemos, Atalia, quando sabe que seu filho é morto, mata agora seus netos, mata toda a descendência real, e pensando ela que tinha exterminado todos, ela então começa a reinar. Sendo que Joseba, ela rapta, né, ela guarda Joás, esconde Joás e sua ama, né, na recâmara do templo, né, lá no quarto do leito, né, como diz em outro versículo, e protege Joás, né, Joiada então esconde Joás ali por 6 anos no templo. Então percebemos aí na árvore genealógica que Joás é filho de Acasias com Zíbia. E quem era Joseba, né? Essa que vai salvar a vida de Joás? Ela era filha de Jeorão, ou seja, ela também, né, era irmã de Acasias. Então ela salva ali o seu sobrinho Joás. Aqui nesse quadro de genealogia, diferente de alguns que eu estive vendo de outros professores, que ligam Joseba como sendo filha de Atalia, mas não se tem essa afirmativa na Bíblia. Pelo contrário, né, se formos ver na Bíblia, na Nova Tradução na Linguagem de hoje, vai estar dizendo que ela era meia-irmã de Acasias. Ou seja, a meia-irmã quer dizer, era irmã por parte só de pai. Então, provavelmente, Joseba tinha uma outra mãe. Ela não era filha de Atalia. Então,
a Bíblia não vai revelar qual é o nome da mãe de Joseba. Quem é essa Joseba? Ela era casada com o sumo sacerdote Joiada. Joiada e Joseba geram ao sacerdote Zacarias, que também é um personagem dessa lição de hoje. Amém? Então, prosseguindo. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e de Isabel. Para assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Joseba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para impulsar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por ele, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Segundo a Crônica 23:11 diz: Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Aqui também tem uma informação importante, que quem unge então Joás como rei é o sumo sacerdote, né, como era de costume, e os seus filhos, né? Então, Joiada tinha filhos, né? No quadro anterior a gente não vê o nome dos outros filhos, apenas o filho chamado Zacarias, que nós vamos ver que esse Zacarias, que estava provavelmente ali no momento da unção de Joás, quando ele era menino, né? Ou participou também, provavelmente, da criação de Joás, né? Ajudou ali, né, a cuidar desse menino. Ele depois é morto pelo rei Joás por ingratidão, por maldade, por não querer ouvir conselhos e não querer se voltar a Deus, mas permanecer na idolatria. Então ele não só desrespeita o sumo sacerdote Joiada, que foi o seu tutor, como até mesmo esse filho chamado Zacarias, veremos à frente, que provavelmente estava ali no momento da unção e, né, também ajudou ali na criação desse menino, né, no guardar, né, no esconder desse menino. Então, Joás depois vai se mostrar muito ingrato tomando essa atitude. Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, pois este não tinha condição de reinar por ainda ser criança. Então, ele tinha apenas 7 anos quando começou a reinar. Com 7 anos não é impossível uma criança reinar. Precisava então dos corregentes, né? Precisou, no caso de Joiada, ele que dirigia, que era o tutor ali de Joás, né? Até ele assumir uma certa idade para ele tomar as próprias decisões. É algo que aconteceu até aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente teve um exemplo semelhante. Por exemplo, quando Dom Pedro I abdicou, Dom Pedro II ele começa a reinar com 5 anos de idade. Então ele vai nesse momento vai iniciar o período de regência e vai haver então alguns períodos de regência tripartida, né? 2 regências tripartidas, 2 regências unas, né? Tomando conta então ali do rei que era criança. E com 14 anos então é decretado a maioridade dele por motivos políticos, né? Apressaram esse ato e com 14 anos então ele passou a reinar sem regentes. Então Joiada com 7 da mesma maneira, ele precisou dos regentes, ou do regente Joiada para administrar em seu lugar e para ser o seu tutor. Em 2 Reis 12:2 diz: E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então vemos que o sacerdote era o que o dirigia. E nesse período então, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Então ele ouvia, né, ele obedecia ali a lei do Senhor, através da influência que ele recebia, né, da instrução, da direção do sumo sacerdote Joiada. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu o sacerdote de Baal, conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar a imagem e altares e refazer a aliança com Deus. Então Joiada demonstra, né, ser um homem, né, temente a Deus, valoroso, né, e quando ele toma essa atitude de, né, enfrentar ali a rainha, né, e guardar, esconder Joás, é porque ele estava cumprindo o que a palavra de Deus determinava, né, que haveria de ser assim, que haveria de ter um descendente da casa de Davi. Percebemos que desde seu pai, Jeorão,
né? O inimigo já trabalhava para destruir a descendência de Davi. Jeorão assumiu o reino, mata os irmãos. Né? Quando o Jeorão morre, né, vem os arábios e mata ali os filhos dele, só deixa Casias. E agora vem Atalia e mata mais uma vez, né, aquela geração de descendentes. Mas Deus sempre, né, deixou uma lâmpada, como foi prometido, né? Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, e atenção ao conceito que tinha feito com Davi. E porque tinha dito que ele daria por todos os dias uma lâmpada a ele e seus filhos. Então o reinado de Davi, ele teve que ser preservado porque fazia parte das promessas de Deus, inclusive para o filho de Davi, que reinará eternamente, ou seja, que nunca vai passar o cetro de sua mão. Quem é esse filho de Davi que reina eternamente? Jesus. Então, para que Jesus fosse filho de Davi, essa descendência tinha que ser preservada. E Deus é fiel e é Ele que está no controle de toda a história. Né? O diabo, quando pensa que vai acabar com tudo, Deus sempre tem, né, um livramento, sempre tem uma saída. Glórias a Deus. E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. E eles quebraram os seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então percebemos que nos dias de Atalia, a idolatria a Baal, né, imperava. Percebemos que quando Joás está escondido no templo, o templo estava, né, em segundo plano, abandonado. E por isso que provavelmente não encontraram ele ali, porque era bem possível que era pouco frequentado. Por quê? Porque Baal era o centro, né, igual a mãe dela, né, Jezabel, que institucionalizou, né, o culto a Baal, e ela fez a mesma forma agora em Judá. Havia um templo e havia sacerdote. Então, Baal era o centro ali do culto, né, de Judá nos dias de Atalia. Por isso que esse Joiada, que era temente a Deus, que era fiel a Deus, além de guardar Joás, além de preservar ali a descendência de Davi, ele agora que Joás é rei, ele vai abolir ali aquele culto, né? Ele vai derrubar tudo, vai quebrar os ídolos e matar o sacerdote de Baal. Segundo tópico, o reinado de Joás e a reparação do templo. Então vemos que enquanto Joás é dirigido por Joiada, né, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O reinado de Joás foi muito próximo enquanto Joiada aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem oferta para a manutenção do templo. Então o templo era preterido, né? Então nenhuma reforma, nenhuma manutenção havia e estava ali em condições precárias. Então uma das decisões ali desse rei, desse jovem rei, é que se reformasse, né? Que se tapasse as brechas. Certo dia o rei Joás disse ao sacerdote: junte toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como oferta voluntária. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Então, na nova versão transformadora, temos, né, mais claro esse assunto. Né? Então, era para arrecadar os impostos do censo, né? Todo cidadão que era contado no censo, ele tinha uma taxa a pagar, era para pagar os votos, né? Esses votos se referia, né, ao dinheiro que era para pagar para resgate dos primogênitos. Então, todo primogênito que nascesse numa casa, tanto dos animais como dos homens, era para ser resgatado. Então, tinha que pagar ali um voto. E as ofertas. Então, esses 3 recursos eram para ser juntados para agora o templo ser consertado. E cada sacerdote deve recolher o prato por um dos tesoureiros e usá-la para fazer reparos necessários no templo. Então cada um tinha essa responsabilidade individual. Nós veremos depois que não deu certo muito esse projeto, mas na sequência então vai se colocar responsáveis para fazer esses reparos. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes tesoureiros reais administraram o dinheiro. Então,
a princípio, né, quando Joás percebe, quando ele está no ano 23 do seu reinado, né, então está com 30 anos, e a ordem que ele tinha dado não tinha sido cumprida ainda, então o templo ainda não tinha sido reparado. A princípio ele vai perguntar para Joiada por que não tinha sido feito, né, e ele vai dizer então para o sacerdote deixar de arrecadar aquele dinheiro, né, e deveria dar a quem ia reformar. E o sacerdote concordaram com isso. Então, alguns comentaristas, né, entendem que o dinheiro que arrecadado não foi suficiente. E os sacerdotes só fizeram guardar. Né, então, não começaram a obra, guardaram. Mas agora Joiada vai fazer uma nova estratégia, né, vai colocar lá uma arca como uma fenda para ser colocada as ofertas, o dinheiro. Assim que enchesse, ia sacar e dar aos construtores. Então, na realidade, esse versículo que nós vamos ler agora, 2 Reis 12:15, se refere já ao momento que estão construindo, né? Não no primeiro momento, porque os sacerdotes, embora foram fiéis em guardar o dinheiro, eles não executaram a obra. Em 2 Reis 12:15 diz: também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregava aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então, a partir daí, aqueles encarregados daquela obra, eles recebiam o dinheiro da mão ali de Joiada, da mão do secretário do rei. Não era pedido prestação de conta deles, porque eram homens que agiam com fidelidade, né? Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos as bênçãos do Senhor. Então, tanto os sacerdotes foram fiéis em guardar, embora não executar, quanto agora os encarregados foram fiéis em fazer a obra de forma que não havia necessidade de prestar conta, porque eram homens fiéis. E o comentarista então nos traz essa aplicação, né? Hoje carecemos de pessoas fiéis para gerir, né, os recursos da obra do Senhor. Infelizmente, há muitos escândalos, e quando há um escândalo, né, generaliza-se e julgam que a igreja toda pratica daquela forma, né? Claro que existe excelentes administradores, né, fiéis na obra do Senhor, mas há sempre o joio, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos nos exemplificar nos modelos bons que a Bíblia nos traz. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valor financeiro ou vantagens pessoais, né? Então não existe desviozinho ou desviozão. Para Deus não tem pecadinho, pecadão, tudo pecado. Então que Deus tenha, né, que nós possamos ser vigilantes no cuidado, né, na administração como dispenseiro de Deus. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desampara a benignidade e a fidelidade, ata a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios 3, versos 3 e 4, que é o nosso texto áudio. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Então os homens foram elogiados, porque eram fiéis. A conspiração contra Joás. Então, até aqui, Joiada era vivo. Mas a partir do momento que Joiada morre, a gente vê o declínio do rei. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão, né? Isso assemelha muito com Roboão. Roboão tinha ali a oportunidade de ouvir o conselho dos mais velhos e acabou dando ouvido aos conselhos dos seus amigos, daqueles bajuladores, e com isso, né, acabou culminando ali com a divisão do reino. E agora nós vemos Joás da mesma forma. Diz aqui em 2 Crônicas 24, 17 e 18. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus, dos seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, no começo do reinado de Joás, né, ele faz o que era reto aos olhos do Senhor, porém não tira os altos. Né? A maioria dos reis não retira os altos. O que eram esses altos? Era algo que havia sido herdado dos cananeus. Né? Os cananeus adoravam aos deuses deles nos montes. Né? Os montes eram lugares que eles encontravam ali e achavam que ali eram os oráculos, que dali
Os deuses dele falavam com eles naquele lugar. E o que acontece nos dias de Judá? Esses altos, né, os reis não tiravam. Embora eles diziam, não, estamos sacrificando ao Senhor, estamos queimando incenso ao Senhor. Mas a lei determinava que só havia um lugar para adoração. Né? Então, no tempo da lei, o lugar de adoração era o templo. Hoje nós já vivemos uma nova dispensação, que Jesus disse que haveria tempo, né, em que não se adoraria mais nem em Jerusalém, nem no monte, né? Pois os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade, e o Pai procura tais. Então hoje nós vivemos numa dispensação em que nós somos o templo do Espírito Santo. Também não precisamos buscar um lugar para ser o nosso oráculo, né? Ou seja, Deus só fala no monte. Não. É no nosso secreto, no nosso quarto mesmo, a gente fecha a porta e fala com Deus. Glórias a Deus. Então não podemos idolatrar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa brecha que sempre os reis deixavam lá, os altos, acabava nesses altos ficando ali algum altarzinho de Moloque, algum poste ídolo. E percebemos agora que o povo então deixou a casa de Deus e voltou a adorar. A Será, né? Os postes ídolos, os bosques. Então, percebemos que a idolatria estava sempre ali na gaveta, né? Era só puxar, a qualquer tempo podia ser, né, exposta e colocada em prática novamente. Isso, culpa de Joás, que em vez de permanecer firme, né, na doutrina que ele havia aprendido com Joiada, na lei, né, no temor ao Senhor, ele agora vai ouvir os príncipes e os príncipes dão esse conselho para ele, ele acha bom e acaba sucumbindo na idolatria também. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças. Quando ele é invadido ali por Hazael, ele não pede socorro ao Senhor, ele já vai dando o ouro que tem, vai dando as coisas sagradas para que o rei fosse embora. Então ele resolve o problema com o seu próprio braço. E sabemos que, né, uns confiam em carros, outros em cavalo, né, outros confiam na força do seu próprio braço, mas nós só podemos confiar no Senhor, Ele que pode nos dar vitória. E ele ainda diz assim, né, que essa peleja não terá que pelejar, pois o Senhor pelejará por nós. Então, que maravilha, né, confiar no Senhor. Só que um homem sem Deus, um homem no pecado, não tem capacidade de buscar o Senhor, de se humilhar e de pedir o seu socorro. Essa é uma trágica consequência da desobediência, perder a confiança em Deus, por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem o caminho do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso ou da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Segundo a Crônica 24:25 diz, retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Então, vemos também no texto bíblico que Joiada, o sumo sacerdote, quando ele morre em idade avançada, 130 anos, ele é honrado, né? Ele é sepultado na cidade de Davi, junto aos reis. Porém, Joás, né, a gente vai ver que ele vai cometer, né, um ato grande de ingratidão contra Joiada, né, contra Zacarias, que talvez até participou ali da sua proteção durante os seus 6 primeiros anos. E percebemos então que o povo já não apreciava mais, né, Joás. O povo já estava agora, né, ferido, magoado com o que Joás havia feito. E quando ele morre, né, depois de então ele enfrentar a Síria, ele é ferido, né, e ele ali na sua cama, vê então os seus servos o matam, né, nem sepultado no sepulcro dele foi. Por quê? Porque o povo já não tinha mais apreço por ele, né, ele realmente decaiu. E percebemos isso, que é o caminho daqueles que se afastam de Deus, conhecem a Deus e apostatam, ou seja, abandonam a fé. Segundo subtópico, conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada,
o matou. Né? Então esse foi o fato que deixou tanto o povo, né, revoltado com ele, como o próprio Deus, né, porque ele não reconheceu, não teve gratidão nenhuma ali pelaquela família. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho de sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedra, por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Então a Bíblia fala que Deus, né, levantou vários profetas para exortar o povo. E Zacarias foi um deles. Filho de Joiada, profetiza contra o pecado ali de Judá, e Joás não aceita, né, eles conspiram matá-lo, e por ordem de Joás ele é apedrejado até a morte no pátio do Senhor. E lá em Mateus 23, 29 e 30, Jesus vai citar, né, falando dos fariseus, falando ali de Jerusalém, que eles matavam os profetas. E ele disse assim aos fariseus: ai de vós, escribe fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos do justo, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Né? Então Jesus repreendendo eles ali, aquela falsidade, né? eles edificando ali o sepulcro dos profetas, dizendo: não, ó, se nós vivêssemos naquela época, a gente nunca ia participar desse ato, né, tão terrível. Mas Jesus estava repreendendo, dizendo: vocês já estão até reconhecendo que são filhos daqueles que matam o profeta. Aí no verso 35 Jesus disse: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então esse Zacarias é o mesmo Zacarias, filho de Joiada. Embora aqui diz Baraquias, mas é o mesmo Zacarias. E por que Jesus fala de Abel até Zacarias? Porque a Bíblia hebraica, né, ela tem as suas divisões, né, tem a Torá, tem a lei, né, tem os profetas, e por último vai ter lá os escritos. Então o último livro da Bíblia hebraica, na estrutura da Bíblia hebraica, é 2 Crônicas, ou o livro de Crônicas, que é um livro só. Então quando Jesus está dizendo de Abel até Zacarias, é mesmo que ele dissesse, se fosse hoje na nossa Bíblia, né, na forma como ela está estruturada, dizer de Gênesis e Apocalipse. Então todos os profetas que morreram de Gênesis e Apocalipse serão cobrados o sangue deles, daqueles que Jesus estava acusando agora de hipócrita, de Jerusalém, que Jesus queria abraçar e acabou o rejeitando. Então, por isso que Jesus fala desde Abel até Zacarias, ou seja, na estrutura da Bíblia dele seria semelhante a dizer de Gênesis e Apocalipse, porque ela é nessa disposição. Quando Zacarias está morrendo, ele diz, né, o Senhor verá e o requererá. Né? Então, parece até que Jesus está agora requerendo lá no Novo Testamento. Ou seja, Deus viu aquilo que Joás estava fazendo e não ia ficar impune. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele se fará. Né? Deus não se deixa escarnecer. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, feridos os próprios servos de Joás conspiram contra ele e o matam em sua cama. 2 Crônicas 24, 25. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então lá em Filipenses 4, 8, 9 vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Né? Esse conselho, né, se Joás tivesse seguido, né, ele teria paz, ele teria concluído seu reinado de forma gloriosa, mas ele acabou terminando seu reinado em decadência e sob juízo de Deus. Né? Foi morto ali pelos seus próprios servos. Conclusão: Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias.
Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Então, resumindo toda a lição nessa conclusão. Próxima lição vamos falar sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte. Então, percebemos que esse estudo, falando sobre as correções e ensinamentos divinos no período dos reis, percebemos como Deus é bom, misericordioso, manda os profetas, exorta para que o povo se arrependa e não caia em juízo. Mas o reino do norte foi rebelde, foi obstinado, até chegar no final, Deus cumpriu-se ali a medida da injustiça deles e Deus aplica juízo. Deus vai usar a Síria para ser juízo contra o reino do norte. Infelizmente isso também vai acontecer depois no reino do sul, mas Deus vai ensinando, vai instruindo, vai alertando, vai levantando os homens de Deus, como nos dias de hoje. Estamos aqui pregando a palavra, estamos nessa geração sendo profeta de Deus, falando aquilo que Deus manda, louvado seja o nome do Senhor. E, infelizmente, muitos estão também com a dura serviço, com os ouvidos agravados. Graças a Deus, muitos se convertem, mas a maioria aguarda também completar a paciência de Deus à medida das suas injustiças, e o juízo virá sobre essa terra. E, como já falamos, se inaugura quando a igreja é tomada, arrebatada, e vem a grande tribulação. Algumas denominações creem que a igreja passa na grande tribulação, mas a nossa linha teológica, nosso pensamento, nossa corrente teológica diz que não, que a igreja é arrebatada. Nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista. Glórias a Deus. Então Deus guarda o justo e vai aplicar o juízo sobre essa terra. Mas que Deus tenha misericórdia e que nós possamos estar como atalaias de Deus fazendo a nossa parte. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa lição. Bendita no Senhor, na próxima lição estaremos juntos. Em nome de Jesus, não possam compartilhar para que o material chegue na mão de outros professores. Os links dos download, do slide em PDF e PowerPoint estão na descrição do vídeo. Amém? Maravilhoso eterno Deus, somos gratos, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Vai despertando a Tua igreja, Senhor Jesus, nos livra do mal. Possamos ouvir os conselhos bons, Pai, os conselhos que o Senhor, Pai, aleluia, tem para nós, pois os planos do Senhor são planos de bênção para a nossa vida. Pai, perdoa, Pai, todo aquele que está, Senhor Jesus, cocheando em dois pensamentos, cocheando em dois caminhos, Senhor. Desperta, Senhor Jesus, e que possam se converter, aleluia, e se santificar, aguardando o dia maravilhoso da trombeta tocar. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, te agradecemos, Pai. Abençoa a escola dominical no próximo domingo. Enche, Pai, com a Tua graça, com o Teu Santo Espírito. Usa cada professor, cada aluno. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.